Não, né? Se a Maria a chave do lado de fora, você vai Eu levar deixei o vacina. fogo pegar. Não. Não é? Não. Não é a mesma para todas as É a portas mesma, mas se ela tem uma chave do lado de que fora, pega? é. Pode deixar. Então, por gentileza, tá. Entrar, compartilhar tela. Agora vocês vão esperar um pouquinho, que eu já pus para gravar. Escala dos espíritos, compartilhar. Deixa eu. Agora, gente, tá indo, né? Ah, sim, tá indo. Vocês estão vendo a aula aí do lado daí? Sim. Sim, dá pra ver. Ah, então tá bem. Então, fechou, tá bem? Gente, eu quero saber quem é que vai fazer a prece inicial. Vocês querem fazer a prece inicial? Jorrar, você é o homem da prece. Vamos lá. Eu queria fazer. Eu queria fazer a. Eu queria ler o Evangelho. Eu não sei se é o Evangelho, mas eu. Então, Eu não queria fazer a prece. hoje a gente não vai fazer a harmonização, porque ela é Ah, muito tá. grande. Tá bom. Eu vou fazer a prece então. Então, vamos fazer a prece inicial. Todo mundo desliga o celular. O meu já está desligado. É só o continuar. Pode começar, Johari. Vamos levar nossos pensamentos a Jesus e vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, para livrarmos de todos os males, para sempre que assim seja. Deixa certo. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar da escala dos espíritos. Vocês vão precisar se abrir um pouquinho hoje para os conhecimentos. Que hoje a gente vai falar da parábola de Adão e Eva. O que vocês vão ter que entender? Que é uma parábola. E que isso vai trazer para a gente, né? Então, na hora da parábola, vamos se abrir, tirar o preconceito de lado, vamos tentar entender, porque depois, quando vocês estiverem lá no aprendiz, vocês já vão fazer um aquecimento. Por quê? Porque, na verdade, vocês vão conseguir interpretar um tantão de coisa. É importante que a ciência ela fique alinhada com o conhecimento que a gente tem também. Porque a doutrina espírita ela não é só consoladora, ela é também esclarecedora. Vocês não vão sair por aí falando besteira. Ninguém vai rir da cara de vocês. Então, vamos pensar que é para a gente conhecer. Eu vou tentar, depois, quando chegar perto da parábola, explicar de uma maneira bem clara, bem objetiva, para todos entenderem. Johari, você consegue me ver? Consigo, eu tô te vendo. Então tá bem, porque é aqui que eu tenho que ficar. Então vamos lá. Tá. Então, essa 14, a gente vai falar sobre a escala dos espíritos. E a gente vai falar sobre a alma, e se der tempo, vamos falar sobre os espíritos da natureza. Se não der tempo, porque aqui tem um horário para fechar, e o que a gente faz? A gente deixa para a aula que a Samanta vai dar e ela faz uma noção básica dessa escala dos espíritos da natureza. Que eu acho até interessante, porque assim a gente pode explanar bastante esse conhecimento aqui, que não é pouco, e aí a gente passa para uma aula mais suave, logo no começo ela acrescenta. Mas se der tempo, eu falo. Então, vamos lá. Mas é que eu quero abrir também para vocês perguntarem, senão não vai dar tempo para nada. Então, vamos lá. No capítulo Fonte Viva, eu trouxe, porque vim falar justamente da nossa alma. Deus está em nós quando estamos em Deus. Ou seja, quando você está conectado com Deus, Ele está em nós. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empeneiramento dos caminhos dos milênios. O que ele vem dizer aí? Que para que a gente consiga sentir essa luz, a gente precisa procurar a verdade, estudar, trabalhar essas coisas em nós, que são muito importantes.
Tanta coisa já mudou, gente, desde a época de Moisés para cá, e quanto não vai evoluir. Então, quanto mais a gente se abre para o conhecimento, mais as coisas vão se acelerando. Então, educa e transformarás a erraticidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, para a gente entender que tem uma sequência, quando a gente trabalha na erraticidade, vocês vão entender, eu vou falar o que é erraticidade numa pergunta, porque eu quero ver se vocês sabem o que é erraticidade. Alguém sabe aqui? Então, quando a gente desencarna, nós vamos para onde? Para o mundo espiritual. Lá você vai rever uma série, pode ser que no primeiro momento você vá para um umbral, a gente não sabe, mas depois a gente vai para a erraticidade. Lá nós vamos rever os nossos defeitos, nós vamos trabalhar as nossas fraquezas, vamos tentar gravar tudo que tem de melhor, para quando a gente vier para cá, para o mundo material, a gente possa lembrar. Mas aí vai ter uma questão de Kardec bem interessante e vocês já vão saber o que é. Então, lá na erraticidade, tem inteligência, para que a gente chegue aqui um pouco mais aprimorado. Na inteligência, em humanidade. Ou seja, não adianta ser só inteligente e não ter o lado humano. E na humanidade, a gente trazer para a gente, quando você olha para o outro, quando você está com Deus, que é o que está lá, Deus está em você, você consegue trabalhar sua angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabes que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Quando fala educa e edificarás o paraíso na terra, vocês não vão se limitar ao conhecimento que vocês têm aqui. Quando você está fazendo a caridade, o que você está fazendo de sábado, Viviane? Muito mais sobre mim, e quando eu estou ali em caridade, estou ajudando a mim a me pôr como uma pessoa melhor, com menos orgulho. Mas você está colocando na prática? Você está aprendendo? Sim, muito. Então é um cruzamento. Então você não vai pegar esse conhecimento e engavetar ele, Exato. Você vai transferir. Na palavra, quando alguém me pedir ajuda, no olhar, enfim. Em tudo, né, gente? Precisa. Vocês vão lembrando do conhecimento e vão aplicando isso no dia a dia. Na questão 114 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são bons, maus por natureza, ou eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem: são eles que são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. É assim que se dá a escala dos espíritos. Você melhora e passa para uma ordem. Melhora e passa para uma ordem. Só que a gente vai entender como isso acontece, como isso se concretiza na nossa consciência. Então, não é só passar para uma ordem. Eu passei que eu melhorei. Sim, mas isso tem um processo. E aí, que os espíritos evoluem porque somos seres imortais. Espíritos são seres imortais. A carne, a gente sabe que tem um tempo de vida que é dado uma quantidade de fluido vital, vocês aprenderam tudo isso. Então agora a gente começa a ligar. Mas o espírito, ele é imortal, ele nunca morre. Sempre evoluindo constantemente, passando por várias reencarnações, vocês já sabem disso, por vários mundos. Que possamos nos libertar de crenças. Ou seja, a gente tem aquela crença, né? Pau que nasce torto, morre torto. Vocês acham que cabe? Dá para falar isso agora das pessoas? Algumas. De nenhuma, sabe? Você vai aprender bastante sobre isso. Uma hora a pessoa demora para desentortar, então isso demora mas ele vai desentortar. Ele vai desentortar, pode ter certeza. Meio torto, E é comum, mas
E é como uma criança, a gente está na escola, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Kardec traz esse exemplo no próprio livro dele. Então, vamos entender aqui. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, gente, vocês vão se familiarizando já com esses nomes, porque é um nome forte dentro da doutrina espírita, que traz muito conhecimento ao Leon Denis. O vegetal é a sensação, que foi o que a Samantha trouxe na outra aula. O animal é o instinto. O homem é a razão. Por quê? Porque ele já passa a pensar. Então, é uma evolução. Por ali, a gente já vê que existe uma escala. Então, você não só sente, mas agora você tem o instinto e agora você pensa. O anjo é a divindade. A gente chega lá. O Fábio não acho que vai chegar tão fácil, não. Busquemos reconhecer a infinidade dos laços que nos unem nos valores gradativos da evolução. Essa infinidade de laços também são as nossas famílias. São aqueles que nós não perdoamos entre nós, que vêm na família, vocês vão aprender lá no sexo, para que a gente possa perdoar. Então, a infinidade dos laços que unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo santuário a fraternidade universal. Por que a fraternidade universal? Porque a gente passa a entender que não é mais só, que não é mais eu, é tudo exclusivo para mim, o egoísmo. A gente passa a entender que você sai do micro para o macro, ou seja, você passa a fazer coisas para uma sociedade que vão beneficiar todas as pessoas. Enquanto você está ali só pensando em você, vai demorar. Concluímos que o animal há um princípio inteligente, ou seja, um princípio inteligente, porém ainda não é espírito no animal. Eles ainda possuem uma consciência inteligente extremamente limitada, comandada por instinto, ou seja, a gente sabe que o animal ele age por instinto, mas gente, até os animais já estão evoluindo. Tem cachorro que só não fala para não pagar imposto. Mas é ou não é? Se a gente pensar nas crianças que antigamente vinham com o olho fechado, e hoje as crianças já nascem com o olho aberto, já estão espertinhas, já estão sorrindo, né? Então tudo vai evoluir, até os bichos. As existências precedem a essência, ou seja, a sua essência vem das suas reencarnações. Tá? Esse é o entendimento da reencarnação. A sua essência, ela vai preceder lá as suas reencarnações que você veio. Tudo que você vai fazendo de bom vai ficando gravado no seu perispírito. Tudo que você vai superando de ruim também vai ficando gravado no seu perispírito. Eu não volto mais, eu resisto. Então, eu passo de um grau e aí eu vou para vou trabalhando outras coisas em mim que eu preciso trabalhar. O orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva. Tudo tem jeito, é só querer. Sendo que as bem-aventuranças são as nossas evoluções. Quando vocês forem estudar as bem-aventuranças, vocês vão entender que faz parte da nossa evolução. Jesus evoluiu, ele trouxe essa evolução. Bem-aventurados os aflitos, mas ele não valorizou a questão do erro. E sim, ele trouxe para que a gente possa consertar. Lá na bem-aventurança, vocês vão entender isso bem melhor. E a gente vai repetir o que vocês sempre gravando mesmo. Consciência de grupo até a humanidade. Tem que ter consciência de grupo. A gente não pode mais pensar assim, faltou agora no vizinho, não é dele, fecha essa porta, fica quietinho, não é assim que a gente fala? Vamos mudar um pouquinho, perguntar para o outro se ele está precisando de alguma coisa, né? Uma consciência da própria realidade espiritual, até que se descobre como espírito imortal.
Essa coisa da gente tomar consciência do grupo, no começo, quando a gente começa, a gente tem essa aula e a gente aprende, você passa a servir mais, não, eu preciso tomar, eu aprendi. Mas depois ela se automatiza em você, porque ela fixa no seu consciente. Então, passa a ser como escovar o dente, como tomar banho, não é o automático? E você vai automatizando todas essas informações dentro de você. É uma evolução. E aí, gente, na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: dos espíritos, uns serão criados bons e outros maus? E ele vai encerrando, assim, ele vai fechando, que ele vai apertando o espírito, e vocês vão ver que legal. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Como isso se dá? A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los, para que cheguem progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Aonde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Já ficou claro isso para vocês. Então, guardem essa informação. Ele deu uma missão para cada um, para que a gente chegue progressivamente à perfeição. Quem tem pressa? É Deus que tem pressa? É vocês que têm pressa. Somos nós. Eu, todos nós aqui. A pressa é nossa. Né? Então, quando chega uma determinada circunstância que você está para errar, você está para escorregar, entrou no supermercado, qualquer situação, você fala, eu cheguei até aqui, agora, devolve. Porque a gente tem o hábito de querer ganhar vantagem em tudo. Então, a gente deixar de pensar em si própria, né? Ó, agora, eu tô melhorando, eu já não roubo mais vaga no estacionamento. Nessa perfeição é que eles encontram a pura, eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos ai, gente, eu me perdi. Adquirem aquele conhecimento. Simples e ignorantes é o entendimento, no sentido de que nada sabiam, a ingenuidade até despertar da sua consciência. Só para a gente fazer um repasse. Adquirir memórias, tudo que adquirir memórias. A gente não errar mais, né? Vai ficando gravado. E aí você tem até situações, lugares que a gente passa, a gente pega e fala assim, poxa, eu já vivi essa situação. É uma memória que está lá no seu perispírito, por que eu estou lembrando? Mas, gente, aquela perguntinha que não pode fugir, o que Deus quer de mim nesse momento, Ele não vai falar para você passar a perna no outro. Sem perder a individualidade de cada ser. Ou seja, você vai se aperfeiçoando, você tem a sua individualidade, você tem o seu modo de ser, você tem o seu tempo. Então, dentro do seu respeito, nada é imposto. Você tem que aprender daqui a um mês, você já tem que saber isso. A pressa é nossa e a gente vai tomando a gente vai mudando aquela personalidade que a gente tem. Nada é fixo em nós. Nós mudamos. Às vezes a gente ouve ditados que a gente fala assim, poxa, mas eu já ouvi isso tantas vezes, só agora entrou dentro de mim. Vocês vão saber por quê, já. Ó. Por mérito, lembrar que Deus tudo sabe. E do átomo ao arcanjo, vamos evoluindo gradativamente. E Deus, todos os espíritos de luz se alegram com a nossa evolução. Estão sempre do nosso lado nas provas mais difíceis. A gente nunca está só. Quando você está passando por uma prova, você tem que pedir. É lógico que na hora a gente pega e fala assim, puxa, que sorte, hein? Olha só, a gente nunca fala pelos espíritos que ajudaram a gente. A gente fala, nossa, que sorte. Às vezes você não lembra nem que você pediu. Mas a gente pensar
que quando você pede, eles te ajudam naquele momento. Você não dá aquela derrapada. Isso vem. Temos escolha, livre-arbítrio e mérito. Você escolheu, fez a escolha certa. Foi o seu livre-arbítrio que agiu. E aí você adquire méritos. Mas não se empolguem, porque provas mais difíceis também virão. Muito é cobrado para quem é muito dado. Você já sabe bastante, então vai ser cobrado mais de você. Lembrar que precisamos pedir, que foi o que eu disse, pedir a sabedoria, a coragem. Então, se vocês chegarem e falar assim, olha, eu quero ganhar na Mega Sena. Gente, não vai rolar. Não vai rolar. Você tem que pedir ali para sair daquela situação difícil. Que é ela que vai te dar uma lapidada, Fábio. Pô, mas a Mega ajuda. Acelera o processo. E vai ajudar o processo a desencortar o pau. Mas vai depender do que você vai fazer. Não, com certeza. Você vai fazer com esse dinheiro, né? Fazer que ele venha, recebe aquela grana, mas o que você vai fazer com isso? Quando a gente está em oração, a gente pergunta, a gente tem que aprender a silenciar. Ou seja, a gente tem que aprender a ouvir a voz dos nossos mentores. Quando vocês estiverem meditando, se conectem com Deus. Deixa vir, silencie um pouco, porque a gente fica perguntando, mas por que isso aconteceu? Me ajuda, não. Para um pouco, ouve. A intuição ela chega e vocês já começam, desde o básico, a desenvolver a sensibilidade de ouvir o meio externo, através da meditação, daquela oração silenciosa, né? Então, vamos lá. Essa entrega muda muitas coisas, porque os espíritos respeitam a nossa liberdade de tentar e o nosso livre-arbítrio. Você está ali naquele momento, você está para cair. Eles vão lá e falam, não faz isso. Não, você tem que pedir. Mas se você naquele momento resiste à tentação, fala, ai meu Deus, me ajuda, eu não posso cair novamente. Vou fazer isso de novo. Novamente eu vou errar. Eles te ajudam. Eles envolvem aquela situação ali de uma maneira que te ajuda a se livrar, ter paciência, calma, sair do desespero. A oração no momento, a oração no momento que estamos prestes a cometer algo que vai contribuir para a nossa queda. É a sua queda. Vamos lá. Você está passando a perna no outro, a mentira, a vaidade, o orgulho, né? Você acha que o rei na barriga. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que é dada para ele. Outros só suportam murmurando e pela falta é que esse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Por isso você reclama, sou pobre, não tenho dinheiro, não tenho emprego. Vocês não vão para frente. Gente, esses workshops que tem no YouTube, essas lives, todas falam. Seja grato. Ninguém fala, reclama bastante. Vocês já escutaram isso? Vocês vão conseguir. Atraia reclamando. Tem alguma coisa? Não. Gente, não tem uma religião, por pior que vocês falem. Ninguém consegue nada reclamando. E o pior, reclamou, vai vir pobre de novo. Você pode um dia lá reclamar, mas todo dia, todo momento, o tempo inteiro, mas cadê sua confiança em Deus? Então, aquela prova que você pediu para passar pela pobreza, você não venceu. Porque somos nós que escolhemos. Vocês vão ver lá na frente também. Na questão 115, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem
seriam como as crianças ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento de que carecem, como percorreram as diferentes fases da vida. Como eles percorreram as diferentes fases da vida? Está perguntando que ele fez uma comparação com a criança. E como que ele percorreu essas diferentes fases da vida? Aí ele fala, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou da sua menor docilidade. Ou seja, quando você é mais dócil, para de brigar com os outros, para de reclamar, falar palavrão, palavras rudes, tem gente que ainda fala cada coisa grosseira que ainda passa pela mente e ela não percebe, porque a obsessão, ela não se instala assim, hoje você não sai gritando com todo mundo e querendo matar todo mundo e pular da janela. Ela vem de uma maneira muito sutil. E se você não corta isso pela raiz, se você não muda aquele hábito que às vezes você tem, esse hábito vira um vício. É o hábito, gente. Podem ter certeza, o hábito vira vício. E aqueles espíritos que estão em nossa volta, conectados com esse hábito seu, reforçam isso. Mas a vida do homem tem um fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga no infinito. Ou seja, tudo bem, você errou aqui, você vai continuar, uma hora você aprende. Mas vai ser mais longo o tempo, né, gente? Haverá os espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Tem essa possibilidade da pessoa viver a vida inteira nas trevas? Você é horrível, né? Acho que não. Acho que não. Acho que ela Tem tem sempre mais. a possibilidade de evoluir um pouquinho mais. Talvez demore, como a gente estava falando, mas E se ela não quer? se ela não quer o livre-arbítrio, né? Mas Mas as até influências dos espíritos bons, Deus. Mas até quando? Né? Você está lá fazendo mal. Ah, mas será que não chega uma hora que não tem um apoio? Oi? Pode falar. Repete a pergunta. Será que chega uma hora que os espíritos superiores, sei lá, não vão auxiliar de qualquer maneira? Então, vão sim, muito bem. Através do quê? Somos todos obrigados a evoluir. Através. Alguns vão demorar mais, outros menos, mas obrigatoriamente. Então, vamos lá. Através da reencarnação compulsória. Você não quer? Boa, perfeito. Você tem que dar um empurrão. E quando você menos espera, você tá lá. Você menos espera numa situação, vocês estão lá. Tem um livro, eu não ia contar essa história porque eu acho que a gente sempre cita, mas o Valério, no caso de obsessão, tinha um espírito que ele incentivava muitas coisas ruins, estupro, meninas que se saíam do caminho, tudo. Quando vocês estiverem lá na frente lendo, vocês vão estar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. No momento que ele está ali, assediando uma moça, através de um rapaz, a espiritualidade aproveita e encaixa ele no outro. Não tem conversa. Quando a espiritualidade quer, vem. Não tem DIU, não tem pílula, não tem nada. Mas quantos casos de mães, espírito, quantos casos de mães que vocês já não viram, que não engravidava de jeito nenhum? Mas sempre é espiritual, porque assim, que a gente está falando isso, né? Porque tem a bondade da pessoa, né? Ela não está sempre envolvida. Mas ela vai ter que mudar. Ela acaba traindo isso, né? Ela acaba traindo. Não é porque
é um espírito que está influenciando? Porque, sei lá, tem hábitos ruins, aí esse hábito traz a influência ruim dos espíritos, é isso? Diga vícios. Ah. Vícios, os É hábitos. um processo contrário, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu assisti um workshop, um curso que eu fiz, que eu ouvi falar dos hábitos, olha, eu estou trazendo para vocês uma coisa que eu levei anos para aprender. Os hábitos viram vícios. E os vícios, eles são difíceis de ser tirados. Como que você tira o vício? Melhorando as suas atitudes. Agora eu já estou viciada nisso aqui, eu falo palavrão todo dia. Começa a tratar o outro bem. Começa a sorrir. Começa a cantar. Se você falava 10 palavrões, agora você fala 4, você já está caindo na tabela, mas tem que diminuir, tem que trabalhar esse vício, parar de gritar, bater porta. Não pode, gente, não pode. É difícil. Os filhos tiram a paciência, tem situações. Mas se você se conectar, meu Deus, eu estou tão nervoso. E se você parar assim para pensar, mas é a minha prova. Tudo muda. Não vou ficar nervoso. Pode vir quente que eu estou fervendo. É ou não é? Olha a ideia com vocês. Você está isso em casa. Valéria é um caso de obsessão. Mas as histórias, elas são bem intensas. Muito boas. Né? Eu acredito que tem um monte de exemplo aí para a gente seguir. Ó, haverá espíritos que conservam-se eternamente no mal? Não, todos se tornaram perfeitos. Então, pau que nasce torto não morre torto. Nessa vida, sim. Mudam de ordem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo, misericordioso, não pode banir os seus filhos para sempre. Gente, a gente está cheio de exemplo na Bíblia. Maria de Madalena, Simão Pedro que perseguia Jesus. Vocês vão ler tanta história que vocês vão ver só. Vocês vão me dar razão. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Isso cabe a nós. Isso cabe a nós, não a Deus. Ó, na 117, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Aí ele fala assim, eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo de alcançá-lo e a submissão à vontade de Deus. Por que eu coloquei submissão? Gente, não é submisso aquela coisa que você tem que andar aqui no carneirinho, não é isso. Esse livro ele foi escrito há muitos anos e ainda tem as traduções. A submissão que a gente fala é a sua docilidade, é você ser uma pessoa um pouco melhor, é você se transformando pouco a pouco. E aí, é essa a questão, é você ser submisso a você mesmo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Pode falar, Rodrigo, porque depois eu não vou ter perguntas. Olha que mentira. Não, porque depois eu vou entrar no teminha ali. Pode falar, eu já estou adiantando. Não, as leis de Deus, teve uma outra pergunta que falou que os espíritos vão adquirindo conhecimento. Né? Aí, só que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Essas leis de Deus, elas vão sendo adquiridas ao longo do tempo, ou meio que a gente tem um arquivo? Você tem as leis divinas que estão gravadas na sua consciência. Todas. Quer que eu te dê um exemplo? Se você levantar agora daí e ameaçar a fazer alguma coisa de ruim comigo, você não sabe que você está fazendo coisa errada? Sim. Eu aprendi isso em algum momento. Você aprendeu. Já está gravado, você já exercitou, você não morde mais. Então, essa é a pergunta, se, por exemplo, o nível de lei de Deus que eu tenho na minha cabeça, ele vai evoluir em algum momento? Ele vai. Então, é gradativo. Cada vez mais você vai se tornando mais dócil, mais manso, mais corporativo, humanista. E elas só precisam ser desenvolvidas lá, pelo desejo, vocês estão vendo lá, conforme o desejo que você tem de alcançar. Vai fazer um download. Você vai fazer um download. Exatamente, você vai fazer. A internet é discada, né? Você viu então uns anos atrás. Eu também. Nós participávamos de uma reunião de mães. Sim. Você hoje faz o quê?
Você fez um download. Fez um ano, nossa, Fez um upgrade. Não Hoje eu é? faço isso, hoje eu trabalho. Ó, evolução dos espíritos. Explicação. A questão da submissão não se refere à obrigação, e sim à vontade própria de você se melhorar, de você fazer esse upgrade. Sim. Entendeu? Palavras do Cristo. Não faço, ó, gente, palavras do Cristo. Vamos lá. Não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele já está conectado, ele já está em Deus, e Deus está nele, está tudo ali misturado. Né? Então, para a gente pensar, quanto Jesus veio tão humilde, mas na bondade, isso não é uma submissão. Né? Porque às vezes a gente pode abrir o livro dos Espíritos a qualquer momento, principalmente se você estiver muito raivoso, e você lê isso lá, eu não quero saber de submissão. Então, vamos tentar esclarecer a mente, né? Ó, 230. O espírito progride no estado errante, agora vocês já sabem o que é erraticidade. O que é erraticidade? É quando a gente desencarna, a gente vai para uma coluna espiritual, lá a gente vai aprender, nós vamos para as escolas da espiritualidade, e ali a gente volta um pouquinho melhor. Ele pode se melhorar, mas conforme a sua vontade e desejo, que foi o que a gente falou, da vontade, do desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as ideias que adquiriu. Então, tem que vir aqui, tá bom, você aprendeu, vamos passar pela prova? Vamos tirar a prova dos 9? Porque senão não dá, né, gente? Eu acho que a espiritualidade te prepara também para esses Eles te próximos... ajudam, eles te ajudam. Se naquele momento você for cair novamente naquela prova, lembra que eu falei da oração? Lembra que eu falei da oração? Que naquele momento onde está a sua queda, a sua derrapada, que é a mentira, a inveja, o ódio, passar a perna no precisa uma oração, eles te ajudam. Mas tem que vir de você. Eu falo que é por nós aqui, por exemplo, que a gente tomou a decisão de estudar, independente de há quanto tempo atrás. Acho que, pelo menos para mim, falando pessoalmente, eu ensaiei por muito tempo para estar aqui. Mas acho que na hora certa, Sexo e obsessão. Não, Sexo e Loucura. É um livro do Divaldo. Vocês vão ler também esse livro. Eu acho que é um dos mais fortes que eu já li. De problema. E aí, quando ele vem dizer que um rapaz, ele passou por um processo de pedofilia. E Volta? não, Desculpa. o menino do livro, ele tinha um problema de esquizofrenia e ele foi abusado pelo tio quando ele era mais jovem. Bom, mas ele cresceu, o tio volta para casa, ele já tinha casado, o tio, e ele tenta assediar novamente o menino. E ele já tinha pedido ajuda espiritual, muito antes. Naquele momento em que ele estava prestes a assediar novamente o rapaz, que já estava com uns 17 anos, a espiritualidade ficou ali. Quando que eles agiram? Depois que ele pediu. Que eles precisam entender se você também não está gostando, se você quer. Eles vão respeitar o seu livre-arbítrio. Mas ali naquele momento que ele pediu, o seu desejo de Deus ajudou o rapaz. Entenderam? É para vocês gravarem. E lá na frente vocês vão ver um tantão de história. Aí ele diz, né? Podem os espíritos regredir? Não. À medida que avançam, compreende o que distanciava da perfeição. Você está lá na frente. Como você falou, Viviane. Agora você fez um upgrade. Você já consegue ver o que te deixava mais distante? Eu também consigo. Eu consigo. E até no trabalho social, né? Porque eu sou muito motivada, choro demais. E eu achava que eu não ia acontecer. Eu falei, gente, eu vou chegar lá, nunca vou atender com as pessoas vão ficar chorando. Não acontece. Não acontece. É o seu mentor que está te apoiando. E aí eu fico, sim, muito. Para ajudar. Muito.
Não é uma lágrima que cai, eu fico ali, ó, intacta. Pode ser que em casa deu uma choradinha. Mas ali. Não, que em casa aí às vezes você se toca, você Sim. pensa, você processa, aí você olha o quanto você é egoísta, o quanto você é orgulhosa em alguns momentos. Mas E aí se lá você você. está no serviço social, se a Sim. pessoa chega lá pedindo ajuda, você chora, eu falo, nossa, minha vida deve estar um horror, né? Ah, Cada mulher tá olhando pra mim, tá chorando. Então, mas Gente, pelo amor de E Deus. é isso, né? mas é sobre eu pedir que eu chego lá para trabalhar e eu não isso. É isso mesmo. É isso Legal. mesmo. Até porque a gente tem que entender que tem os momentos, né? Sim. Pra você É ajudar. especial demais. Vocês vão entender isso nos Acho que momentos. eu dia de chorar é segunda-feira. Ó, vamos lá, porque senão vocês não vão sair daqui. E eu quero terminar essa aula hoje. Aí ele fala, concluindo uma prova, o espírito fica com o conhecimento adquirido, olha lá, ó, fica gravado, que não esquece. Ele pode estacionar, né? Aí vamos lá, vamos entender uma coisa. Eu cheguei até, saí de lá de trás e dei 2 passos para frente. Mas chego aqui e fiz uma onduzia. O conhecimento que eu adquiri vai ficar aqui comigo? Vai. O que você conheceu, você entrou, até quando você andou até aqui, tudo bem. Mas você vai ter que limpar lá aquela lambança que você fez. Você vai voltar para trás? Não. Você vai limpar a lambança e vai parar exatamente aqui, onde você estava. Limpou o seu servicinho, né? Aí o corpo que todo mundo fala, aí o que acontece? Vamos dar para frente, vamos caminhar. Agora eu gravei, tá aqui na minha consciência. Aí veio aquela proposta indecente para você, imagina. Se alguém chegar para você hoje e falar, Águida, vamos se prostituir para ganhar um dinheiro? Você vai? Não. Por quê? Porque não vale a pena, são coisas que são. Porque você tem os seus valores. Porque você tem os seus valores, isso já está gravado em você. Vai ser igual para todo mundo isso, essa proposta indecente? Não. Tá vendo, gente? Como é fácil a gente entender? Não é difícil. Para algumas pessoas, elas vão aceitar com maior facilidade. Ah, tudo bem, eu vou lá, e aí depois é só isso, acabou, e tá tudo certo, eu não vou esquecer isso, eu deixo para lá. E aí depois amanhã vem outra proposta, aí vem as drogas, vem a bebida, você vai se enrolando naquele caminho que você se perde. Ao ponto que, daquele momento, se você fala, não, chega, eu não quero mais isso para mim. A espiritualidade, o seu mentor, ele abre uma porta, aparece um emprego. Sempre a gente não está sozinha, porque mudar dá trabalho. E a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Vamos lá. Pode permanecer estacionado, mas ele não regride. Então, ele vai parar ali naquele momento que ele errou, vai continuar ali um tempinho, vai limpar ali, né? Tudo que ele fez, as humilhações, vai se recompor, vai se perdoar, vai pedir perdão, porque tem esse cuidado com você, com a sua alma, o respeito, né? E aí, o que pode ter acontecido é que uma pessoa não evoluiu como um degrau de uma escada. Você se projeta, mas você não sobe. Ou seja, você hoje me passa um ensinamento. Eu me projeto, eu entendi. Eu me projeto para subir, mas eu não chego a subir naquele degrau, porque eu ainda não internalizei aquilo. Mas a partir do momento que você sobe, vai. Entendeu que tem coisas que você não aceita mais, não participa mais da sua história, da sua moral. Nós já temos conhecimento moral. E por que a gente se arrepende quando faz? Nós temos conhecimento moral, mas nós derrapamos. Uma projeção e não uma efetividade. Ou seja, você se projeta para subir a escada, mas você ainda não efetivou. Mas quando acontece, a evolução jamais se esquece. Então, poxa, eu superei. Você não vai querer mais passar por aquilo. Ó,
Questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem e para chegar à primeira ordem? Então, o que ele quer dizer? Que a gente fica perfeito, né? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Que mérito você teria em dizer hoje para mim, Magda, que você não faria o que eu disse? E daí? Que mérito tem? Então, a gente precisa passar pelas experiências, se fortalecer, para que a gente possa chegar vitorioso. Não, eu consegui vencer isso, eu ainda não venci isso, mas isso daqui eu sei que eu não vou fazer mais. Onde estaria o merecimento sem luta? A desigualdade entre as existências é necessária às suas personalidades. A desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenhamos nos diferentes graus de escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Quando você chega lá adiante, é dado missões para você, para que você possa passar. Vocês hoje estão fazendo aqui um curso, vocês vão chegar um dia à mediunidade. Daí, vocês vão vender essa mediunidade? Para pensar, né? A mãe de André Luiz, vejam, vamos lá, eu vou falar bem rapidinho essa história dela. A mãe de André Luiz, quando ela desencarnou, o André Luiz desencarnou, ele ficou uns 8 anos lá no umbral, mas ela, quando ela desencarnou e ela voltou, quando ela encontra o André, ela já estava em um plano superior, muito maior do que o do André. Tem. Então, veja bem, ela já estava em um diferente processo evolutivo. Então, para a gente entender que tem o nosso lar e tem um outro processo, o que ela faz? A mãe do André Luiz, o André chega e fala: mãe, mas e o pai? Ele fala: seu pai não está bem. Por quê? Porque na existência que eles estavam, ele havia aliciado duas meninas e levou para o campo da prostituição. Então, aí o que aconteceu? Ele, quando leva essas meninas à prostituição, e ele está ali no umbral com elas, toda aquela situação tão difícil, né? Então, ela vai voltar. Ela sai de lá e ela vai voltar. Ela vai ser mãe das duas meninas e vai receber ele como marido de volta. Essa é uma santa, né, gente? A gente é maravilhosa. Vocês vão ler o livro. Na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar no bem. Aí ele fala, na fieira do mal não, mas da ignorância. Quando você ignora que existe o bem, então o mal não existe. Porque o mal é a ignorância do bem, ou seja, você ignora o conhecimento do bem. Então, o mal é a ausência do bem, a ignorância do bem. Não é ignorante de não saber, mas ignorante de saber que não existe o bem. Ok? Vocês querem fazer pergunta? Eu acho assim, não sei se é perigoso a palavra, mas é engraçado isso, né? No Espiritismo, se você comparar com as outras religiões, é um Deus punitivo, que se você não fizer aqui, você vai para o inferno e acabou. No Espiritismo, eu até anotei aqui, não corre um risco de eu falar assim, dane-se eu fazer o mal, porque eu venho numa outra vida e eu recupero lá. Acontece isso? Vai acontecer, mas acontece que com esse conhecimento que você tem, você faria isso? Não, lógico. Você sabe que você pode ir até para um mundo inferior, Fábio. Sim. Você pode acabar com a sua existência. E é assim, a sua consciência não está gravada nas leis divinas? Você me dá um tiro hoje aqui, vai embora. Some, ninguém mais acha o Fábio. E eu não vou te achar. Mas vamos lá, a sua consciência vai te deixar em paz?
Não acredito que não, né? Você pode ir para onde você quiser, ela te acompanha aonde você for. Está cheio de espíritos no umbral que ainda estão se culpando de atos que a pessoa já até desencarnou, já perdoou e ainda está lá. Porque a consciência não deixa em paz. Vocês vão ver isso nos livros. Eu tenho muita dúvida nessa questão de regredir para mundos inferiores, porque quando falam que o espírito não regride, né? Acho que eu já até fiz essa pergunta, o espírito ele não regride moralmente e intelectualmente, mas o que você conseguiu aqui. Certo. Você parou aqui, estacionou aqui, não regrediu. Isso, mas aí o seu estado de Mas como que consciência... você vai para frente se você continua ainda fazendo um tantão de maldade? Então, essa é a Você pergunta. vai caminhar para um planeta melhor? Lembra que a gente deu aquela aula que a gente falou dos mundos, que aqueles mundos que mais evoluídos, que não existe mais mentira, porque a gente conversa pelo pensamento. Sim. Mas, por exemplo, eu faço uma coisa muito ruim e vou para um mundo primitivo. Minha consciência não regrediu, mas eu posso regredir de mundo para eu ser submetido a novas provas. Para você aprender, e essas novas provas, vai ser um fracasso para você? Claro que não. É através delas, são as benditas provas que vão te levar moralmente, se elas não existissem. Eu li uma vez também que se a gente nascesse bom e perfeito, se a gente fosse seria uma obrigação ser bom, né? A gente seria escravo de Deus, não filho. Mas a gente não sabe, de repente a sua aprovação, a minha é a doença, mas a sua pode ser outras, né? Muito mais difíceis. A gente fala de dinheiro, que você quer ser rico, Fábio, mas vamos lá. Passar pela riqueza, muitas vezes, é muito mais difícil do que passar pela pobreza. É o que o pobre reclama, né? E o rico, ele vai na soberba. Mas tem um monte de mal. Eu contei uma história, né? Outro dia de um cara que tem tudo e foi perguntar para um amigo meu que é pastor, falou, cadê essa felicidade que você tem? Que eu não tenho, o cara é quase bilionário. É muito doido, né? É difícil. Eu Tudo acho tem que problema, né? essa Isso é verdade. felicidade, eu acho que essa questão da felicidade é uma coisa relativa. Tudo passa. Esse momento a gente está aqui, a gente está estudando, a gente está feliz, a gente está rindo, mas de repente você vai para sua casa, sua mãe está se sentindo bem, aí você vive aquela situação, mas depois você retoma, coloca a sua vida nos trilhos. Então, eu acho que essa questão da felicidade é uma coisa relativa, mas se você quer saber se você está no caminho, é você ver como você está se sentindo. Poxa, tudo bem, eu tenho um familiar meu que está doente, mas ainda bem que eu estou podendo ajudar. Como você encara essa situação? Agora, se você só reclama e não ajuda as pessoas, como fica? Que felicidade você quer alcançar? Até quando o outro desencarna. Alguém está com o áudio aberto, vamos fechar? Então, assim, até quando a pessoa desencarna, ela está passando por um momento muito difícil e ela desencarna, muitas vezes a gente dá graças a Deus, porque a pessoa estava sofrendo muito e a gente sabe que ela descansou. Mas é porque você já tem incutido ali em você que o espírito é imortal. Aí ele pergunta aqui se todos os espíritos se livram do bem e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Ele falou lá atrás, né? Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, formaram por vontade própria. Ou seja, mas ele sempre dá possibilidade. A gente falou da oração. E aí, na questão 459, influencia os espíritos dos nossos pensamentos e atos. E olha o que ele vem dizer. Muito mais que imaginais, influenciam até ponto de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, mas por que chega nesse ponto? Vamos lá. Na 467, ele meio que já dá a resposta. Porque o homem, eximir-se da sua influência dos espíritos, procuram afastar-lo ao mal. Aí ele vem dizer aqui. Pode. Vamos naquela primeira. Influencia os espíritos em vossos pensamentos e atos, ele fala muito mais do que você imagina, a ponto de dirigir a sua vida. E ali ele diz,
Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Ele pode se eximir dessa influência? Ele fala, pode. Diz que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, ou seja, lembra quando eu contei a história do Divaldo, do menino que ia ser anunciado? Ele estava ali quase se entregando. Porque ele também tinha aquela afinidade com aquilo. E aí eles entendem que não, e aí tudo bem, eles vão ajudar, ele vencer, ele não cair naquela queda. Aí ele fala, né, dos desejos, os chamamos aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, assim, por que a gente atrai esse tipo de espírito? Porque a gente começa com um pensamento sutil. Então, vamos pensar assim, você acabou de pensar uma besteira. A gente não sabe se é espiritual ou se é nosso. O que a gente faz? É bom o pensamento? Não. Faz uma oração, corta o pensamento. Não importa se é espiritual, não importa se esse pensamento é teu ou se é do outro espírito que está ali perto. Corta. E aí, vamos lá. Na questão 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Ou seja, se eu não tenho consciência, como pode, né? Há neles um princípio qualquer, uma tendência que os caminhe para essa preferência ou por outra? Vamos lá. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ou seja, lá atrás, lembra que a gente não falou do animal, do vegetal, do animal e do homem? Então, quando ele começa a adquirir a consciência de si mesmo, já começa esse processo. E vocês vão entender, só tem um pouco de paciência. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente à vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede, está fora dele. A causa não está nele, mas está nas influências que ele cede. Mas ele cede por livre vontade, ou seja, ele também quer. Entenderam? E o que se contém na grande figura, emblemática da queda do homem e do pecado original. Vocês vão entender esse pecado original que eu vou falar lá para Adão e Eva. Mas guarda essa questão. Uns cederam à tentação e outros resistiram. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito Ai, gente, eu acho que eu voltei. Agora vamos lá. O pecado original vem dizer do quê? Do interesse pessoal. É um interesse pessoal. Você está perto de cair, mas você tem aquele interesse, aquilo te interessa. E não importa o que os outros pensem. Você fala, estou um pouco me lixando com o outro. Então, é um interesse pessoal. É isso que ele vem dizer do pecado original. Pensar na caridade, será que combina? O interesse pessoal? E agora eu vou falar da Daniela, que vocês vão entender esse pecado original aqui. Está em Gênesis. Lembrar que são símbolos, simbologia, parábolas. Jesus falava com os judeus naquela época, falava com as pessoas, através de parábolas, porque era uma forma que aquele povo tinha de viver. Agora vamos prestar atenção todo mundo, porque essa parábola é muito interessante. Ó, Adão, em hebraico, representa a nomenclatura Adará, terra. E Eva é um ser vivente, ou seja, ela não mais apenas existe. Tem pessoa que existe, mas não vive. Ou seja, ela já tem a própria consciência. Grave isso. Ela foi criada da costela do Adão, segundo a parábola. Gente, a gente está falando da parábola.
Da parábola. Vamos lá, que isso tem revanche. Que eles estavam no Jardim do Éden. Eles estavam lá no Jardim do Éden, prestem atenção. Eles estavam lá no Jardim do Éden. Olha que legal a gente analisar. Por isso que a gente tem que se abrir para o conhecimento, gente. Olha que bacana. Lá ele não estava Kardec falando do pecado original? Então vamos entender aquilo que é esse pecado. Olha lá. Eles estavam no Jardim do Éden. E aí tinha a árvore da ciência, a árvore da vida e a árvore da ciência. Então, Deus, é engraçado, né? Que a primeira parábola que eu leio, e a gente não vê Jesus, é só Deus aqui. Deus diz que eles podiam comer todos os frutos, menos o que foi determinado por Deus. Qual foi o que ele determinou? O da ciência, ou seja, da consciência. Do bem e do mal. Ah, já entendi. Então, vamos lá. A maçã, ela vem de uma origem grega, que está assimilada ao sexo. Na Bíblia Torá, na Bíblia que a gente estuda no Gênesis, que é a Bíblia hebraica, não se fala de maçã, gente. Isso é uma simbologia grega. Nada a ver. Então, era um fruto, não se sabe qual era. Se era uma banana, uma mexerica, era um fruto. Mas ele representa, sim, é uma simbologia, um fruto. A serpente convence a Eva a comer o fruto. Então, vamos lá. Ela chega e fala, você pode comer aquele fruto. Você só vai conhecer o que é bom e o que não é. E a Eva fala, não, mas eu não posso comer esse fruto. Foi determinado que eu podia comer tudo que tem aqui, menos esse fruto. Ou seja, a Eva contrapõe. Ela conversa, ela fala. Ela já vem de uma segunda geração adâmica. Ela já está mais evoluída que o Adão. Né? Eva diz para... Aí, depois que ela come o fruto, ela fala para o Adão, come! E o bobo vai e come. Consciência. Era para tudo também. Mas olha como ela ficou esperto depois que ele adquiriu a consciência. Você já vê só. Eles se escondem dentro das árvores. Bom, na Torá, ele fala dentro das árvores. Na Bíblia hebraica que a gente estuda aqui, no Gênesis, que é aquele embaixo, essa Bíblia é muito interessante. Ambas, eu acredito, porque elas trazem um conhecimento real, sem, assim, tomar partido. E traz ali a história como foi, entendeu? E aí, é claro, você tem que interpretar, né? A gente é inteligente, então vamos lá. E aí ela disse que o lado eu comer. Aí depois, Deus estava passeando por lá, disse, mas o filho já está chegando. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não sabe de todas as coisas, então ele já sabia que eles já tinham comido o fruto. E aí eles se escondem, na Torá fala dentro das árvores, e na Bíblia hebraica fala entre as árvores. O que isso significa? Eles já começaram, voltaram para dentro de si, através da sua consciência. Ficou claro até aí? Não é bom a gente ser conhecedor? Olha como a parábola é interessante. Deus pergunta para o Adão, por que comestes? Eles aparecem lá com as folhinhas, né? Nas partes. Por que comestes? Olha só o que ele fala. A mulher que me destes mandou comer e eu comi. Transferência de responsabilidade. Olha a diferença da Eva. Vamos lá. E depois ele pergunta a Eva, por que fizeste isso? Você comeu e ainda... E ela fala, a Eva respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Poxa, mas ela assumiu. Ela assumiu. Você vê que ela já não tinha um diálogo consciente. Já o Adão não. Ele ficava naquela de transferir responsabilidade. E ela não, ela assume, porque ela já tinha uma consciência. Aí vamos lá, gente, para dar tempo, para vocês entenderem. Você
levar isso para a nossa vida pessoal? Vamos tirar aqui proveito dessa situação? Você pode errar e induzir o outro ao... Entenderam por que é uma parábola? Vocês entenderam? Olha o conhecimento que a gente tirou. Não assumir a responsabilidade. Aí ele pega e come, e fala, já estava comendo, eu não vou comer. Já estamos aqui mesmo, né? Vamos comer isso daqui. E aí, só que a conta chega. O pecado original vem dizer o interesse pessoal, segundo a lei divina. Eles comeram por interesse pessoal. Eles queriam saber das consequências. Alguém parou para pensar, poxa, mas a gente tem de tudo aqui, vamos comer isso. Quantas vezes a gente entende tudo e reclama e quer mais o que o outro tem? E quando a gente chega ali, a gente percebe que derrapou e não dá mais para voltar para trás. Não dá mais para voltar. Dá para voltar? Então vamos lá. Ai, gente, eu queria voltar aqui só para falar uma coisa para vocês. Então, dá para entender? A árvore estava ali. O fruto, ele existia. Era para ela comer? Então, eles se anteciparam. Entenderam aquele pecado original da pergunta 122 aqui do livro dos Espíritos? Vamos lá, só para a gente voltar bem rapidinho. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que ele cede em origem, em virtude da sua livre vontade. Ela cedeu, mas foi livre vontade dela. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem no pecado original. Agora, como que eu trago uma pergunta dessa para vocês, e vocês perguntam para mim, o que é essa figura emblemática do pecado original? Vocês não iam me perguntar? Não, né? Mas eu já imaginei que eu ia ficar apertada aqui, né? Mas é um conhecimento para a gente entender. É trazer a parábola para os ensinamentos. Eles tinham uma vida boa ali, né, gente? Não tinha imposto, né? Na 122A, de onde vêm as influências que sobre ela se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e rejubilam quando fazem-no sucumbir. Então, é para a gente pensar. Aqueles espíritos que muitas vezes estão fazendo a gente cair, só pode ser imperfeito, né, gente? Porque um espírito perfeito não vai fazer a gente cair. E quando e a gente cai, como é que vocês acham disso? Eles dão risada da nossa cara. E se é um obsessor seu, que você deve para ele, mais ainda. Mas se você resiste, na 122, essa influência só exerce sobre o espírito em sua origem, ou seja, essa influência só vai exercer lá atrás. Se você permanecer como o homem das cavernas, não quer saber de nada, só de dinheiro, não quer estudar, não quer ter conhecimento das coisas, você vai continuar sofrendo essa influência. Acompanha na sua vida de espírito, até quando até que haja conseguido tanto o império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiar. Ou seja, ele vai te acompanhar. Ele vai te acompanhando. Você mudou, você melhorou. Eles percebem que não tem mais influência sobre vocês. E ele para de te perseguir. Ficou claro? Na questão 132 do Consolador, ele fala: há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Aí ele fala: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada do destino para a elevação e a redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com o valor da educação e da experiência. Então, a partir do momento que você vai tendo mais experiências, você concorda
concorda que você vai melhorando o seu livre-arbítrio? Você não vai fazer mais escolhas assim tão ruins, né, gente? Na 258, no livro dos Espíritos, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão durante a vida? Vamos lá. Você consegue saber das coisas que vão acontecer com você? Ah lá, sabe sim. É o próprio espírito que escolhe o tipo de provas. Sabe sim. Ah lá, tá vendo? Você escolheu as suas provas, então agora você não reclama pelas quais desejou passar. E isso consiste no seu livre-arbítrio. Você quer passar por isso? E às vezes a gente pega e fala assim, não, mas eu quero passar por isso, porque agora eu quero pagar tudo que eu devo. Eu quero lavar a escada do chão. E aí os espíritos falam assim, aí os espíritos falam assim, não, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Vamos fazer uma seleção? Você vem nessa, você passa por ela, aquela letra pequena, porque se eles colocarem tudo, a gente fica lá. Eles sabem que nós não vamos aguentar. E que muitas vezes essas provas podem também fazer as nossas quedas. Mas se eu teimar, eu posso, por exemplo... Você pode ter uma depressão, você pode cometer um suicídio. Aí você põe tudo a perder. Então eles sabem até que ponto você pode. Mas se eu teimar, por exemplo, porque se entrando nesse ponto, assim, a gente vê pessoas sei lá, que já nascem com essa loucura, pode ser por isso também? Muitas escolhas. Não, aí já é outra coisa. As questões das outras vidas, né? Vocês vão aprender, a gente vai no conhecimento paulatino, não vocês vão ficar devendo. Muita coisa eu perguntava no básico 1. E depois que eu fui estudando, que eu peguei o segundo ano, eu falei, nossa, por isso que esse espírito veio assim nessa vida. Mas nem todo mundo que vem assim também está devendo um monte. Às vezes é uma experiência do espírito, ele quer terminar de se lapidar ali. Isso não quer dizer, né? Você pegar o livro Renúncia, tem lá a história da Lívia, que ela volta para ajudar o amor lá da vida dela. Ela nem precisava mais passar por aquilo, mas ela veio para ajudar o outro, né? A mãe de André Luiz, né? Então ela precisava passar por tudo aquilo de novo, ela já estava lá em outro plano, mas quem disse que a gente é feliz vendo os nossos infelizes? Você consegue ser feliz sabendo que seu filho está lá no grau? Como usar... essa pergunta é muito legal, gente. Por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Você acha que Deus permite? Como usar e pedir contas dos atos aqui, o espírito ficou bravo, né? Se pondes poder penetrar-lhes os desígnios, podeis toda vez dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Ou seja, ele dá para cada um livre-arbítrio e entendimento. Portanto, assim cada um tem direito e mérito às suas obras. Deus não é mau. É a nossa consciência que nos cobra para voltar. Escolhemos as provas, insistimos, queremos mais. Uma pergunta vai linkando a outra. Se existem espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Ou seja, tem um que só vai subir e outro que só vai descer? E ele diz que não, ainda bem, né? Sim, certamente. Os que encontram os degraus intermediários. Lembra que a gente estava falando do bem e do mal? Foi uma pergunta que eu li assim, como é que foi? A gente vai falando que os bonzinhos, eles são tímidos, e os omissos, e aí os maus, eles são audaciosos. E aí, os omissos, quando eles pararem de se omitir, porque também fazer a falta do bem é uma imperfeição, e aí a gente começa a ser mais audacioso, o bem vai se expondo e o mal vai perdendo força. E aí, esse intermediário, ele vai constituindo a maioria, porque, ou seja, ele vai indo para o caminho do bem. Ele ainda não está 100% bom, né? Porque a gente está aqui, intermediário. Mas a gente está no caminho, a gente está evoluindo, né?
Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sempre, gente. Sim, mas as eternidades a eles serão mais longas. Eles seguiram o caminho do mal. Vai ser mais difícil. Muitas vezes você lesa o seu espírito, o seu perispírito, a sua consciência. Você vem de maneiras muito difíceis. E aí, até você se recuperar, você perde uma existência. Pensar nas mentes que estão muito encantadas do mal. Como é que pode isso? A falta do perdão, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus propõe a encarnação do espírito com o objetivo de chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma missão, e para outros é uma expiação. Ou seja, uns estão pagando e outros estão na missão. E há ainda aqueles que ainda passam pela prova, que eu não coloquei aqui. Tem ainda como finalidade a encarnação dar ao espírito condições de cumprir uma parte da obra da criação. Ou seja, nós somos a criação de Deus. Para executá-la é que cada mundo, em cada mundo, ele adquire um corpo, uma matéria essencial. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Para você completar a sua missão, cada um vai ter um corpo, uma matéria espiritual. Lembra que a gente falou que cada mundo tem um perispírito compatível? Se você vai para o mundo inferior, agora, você vai inferior, você volta para outro mundo com outro tipo de matéria. Aí vai encaixando tudo aquilo que a gente já aprendeu, não vai? E aí, a palavra impor vem da necessidade, não da obrigatoriedade. Na questão 230, vem Kardec dizer que é na vida material que o espírito põe em prática o aprendizado. Precisa vir, tornando assim necessário. Vamos lá. A passagem dos espíritos na vida corpórea. Olha, gente, isso daqui vocês já entenderam, um entendimento, se nós não conseguimos passar pelas nossas provas. Tivemos o aprendizado no mundo espiritual, mas chegamos aqui e foi um pouco diferente. E agora? A gente foi lá, aprendeu tudo lá no mundo espiritual, e a gente chegou aqui e foi diferente. A gente não conseguiu. Aí, Deus é misericordioso, ele vem dizer em que se baseia a lei da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessante que repetimos. Você repetindo, uma hora você consegue. Trata os outros mal, é preconceituoso. Uma hora você vem, aí você melhora. Esse trem vai ter que sair de você uma hora. Você tem que deixar de falar tanta besteira com os outros. De ficar ofendendo as pessoas, tratando mal, deixando marcas nas pessoas. Gente, tem palavras que a gente fala que fica para a vida inteira com a pessoa. Mas é aqui que eu vou falar que é o objetivo da reencarnação. Ele pergunta, né? Que seguiram o caminho do mundo. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer-nos felizes sem fadigas de trabalho, consequentemente sem mérito. Se ele é justo, todo mundo vai passar por isso. Agora, depende de cada um, como cada um vai passar. Em memórias de um suicídio. Ele se prepara, ele vai para uma universidade, lá no plano espiritual, né? E aí, quando ele chega, ele fica com medo quando ele vai voltar. Ele faz uma auto-reflexão, porque ele sabe que aqui nós passamos por um material que tem muitas tentações, muitas coisas. Quando fala tentação, gente, esquece a história de igreja. A gente fala que tem o sexo, a comida, a droga, um monte de coisa que faz a gente cair o dinheiro, a ganância, né? Mas ele tem que voltar. Ou seja, ele já estava preparado, mas ele tinha medo. Lá, os mensageiros da luz. E aí, nessa obra aqui, o Sigismundo, ele assassinou o Adelino. Olha que história interessante para vocês, ó. Ele assassinou o Adelino, com o intuito de se casar com a Raquel. Aqui ele se interessou, mesmo sabendo que ele
era esposo de Adelina, eles eram amigos. Olha lá. O crime gerou graves desequilíbrios em todos os envolvidos. A morte do marido levou Raquel ao desequilíbrio e ela caiu no campo da prostituição. Então, o que ele fez com Adelina repercutiu em quem? Na Raquel. E aí ele volta como? Ele pede para voltar. Ele volta como filho dos dois. E ele fica com medo. Por quê? Porque o Adelino, ele refere a presença dele, do Sigismundo. Porque vem a lembrança do passado que ele não sabia nem por quê. Vocês vão ver lá na frente. Mas a gente tem que vir, lavar a escada de subir, perdoar, amar. Aí na questão 133, mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Você vê que ele vai afunilando, ele vai falando, se não isenta, para que serve? Né? E aí chegam mais depressa ao fim. Precisa saber mais? Quanto menos imperfeição, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas de origem desses defeitos. Eu não sou assim. Pode falar. Como que a gente pratica não ter inveja? Porque eu pedi para Deus, não me faça invejoso, não me faça ciumento. No momento da inveja, você faz uma oração. Deseja tudo de melhor para aquela pessoa. Ainda que não seja ainda de coração, mas você já está querendo modificar. Haja como ser. Você já está querendo modificar um trabalho, é diário, os nossos defeitos. Não é que um dia você olha para o tá bom, não tem inveja de você. Mas passa a desejar o bem, que ele possa conseguir. A inveja é quando a gente deseja tudo que o outro tem. Eu tive uma experiência de um amigo meu falou, eu conquistei tal coisa. No momento que eu senti inveja, eu me senti mal por estar sentindo aquilo. Porque já não cabe mais em você. Mas eu sinto, eu olhei assim e falei, nossa, eu estou sentindo inveja. Então, mas aí que tá. No momento, e eu acho tão legal isso, porque a gente falar os nossos essa consciência, defeitos, né? Os nossos defeitos, né? Porque a gente só quer falar as coisas que a gente já superou. Mas você falar que você sente isso, hoje todo dia a gente estava no trabalho e eu sou muito orgulhosa. E eu achei isso tão bonito da parte dele, porque você vê que ele está trabalhando aqui, está assumindo o defeito. E a inveja, eu acho que é pior que o orgulho ainda. Mas eu vou te dizer uma coisa, você continua. Você continua, faça oração, deseja tudo de melhor para ele. Porque isso é algo que você tem, que você precisa trabalhar mais de você. Porque a inveja, ela leva a crimes horríveis. A gente vê por aí. Então, trabalhe isso em você, pede para Deus. Toda vez que você tiver a prova disso, deseje bem para a pessoa, dá um abraço nela, para eu quero que você se venha em dobro. Transforma isso, esse sentimento, ele pode, todos os nossos sentimentos podem ser transformados. Ó. Ai, gente, eu trouxe essa musiquinha porque eu acho tão interessante, ó. Andando devagar, porque eu já tive pressa. Então, é a nossa reencarnação, né? É o aprendizado. Ele sabe que lamentar não deu certo, que hoje ele se sente mais forte, que é a tomada de consciência. E conhecer as manhas e a maçã é conhecer a característica de cada um em suas vidas, é conhecer os seus defeitos, né? Onde você tropeçou. A maçã da Eva, não. O caminho do bem e do mal, né? Não da Eva, não. O que é a alma? Agora é rapidinho, gente. Ó, é só para explanar. Porque a alma é um espírito encarnado. Todos aqui são almas. A gente desencarnou, a gente é espírito. Tudo bem? É porque eu quero trazer a história da renúncia da Alcione, eu já contei. Que ela renuncia, né, para vir ajudar aquele espírito que estava aqui. Esse livro é tão lindo. Então, vocês entenderam o que é a alma, né? Pode um corpo existir sem alma? Pode. No entretanto, pode um corpo existir sem alma? Quando a gente está morto, né? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Cessou a vida, pode existir um corpo sem alma? Pode.
Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, se houver estabelecido a morte do corpo com os laços que precedem a alma e esta o abandona. Ou seja, se você morrer, é rompido os laços e a alma abandona o corpo. A alma é quando nós estamos aqui encarnados. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma? Como é que você pode animar um corpo sem alma? Mas a alma não pode habitar num corpo privado de vida orgânica. Como que a alma vai privar? Por exemplo, a pessoa morreu, como é que a alma vai se encaixar ali novamente? Não vai. Mas a alma já entra na concepção, no embrião já? Quando tem você morre, você já vira espírito. Não, sim, mas no nascimento, no embrião já tem alma? Não. Onde que a alma entra no nascimento? No momento do nascimento, aí vai tendo aquela completa conexão. Enquanto está na barriga não existe alma, já tem alma. E até os 12 anos, que é o tamanho do corpo, do espírito, né? Aí você tem a conexão completa entre corpo e espírito. Por isso que dá aquela balançada da adolescência. Vamos lá. 137. O espírito pode encarnar entre dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. Claro que não. Né? Eu acho que vocês já estão bem certinho aqui. O espírito é divisível e não pode animar ao mesmo tempo dois corpos. Entenderam? Aí vamos lá. Ai, gente, vamos falar da bicorporeidade, mas bem rapidinho. O que é a bicorporeidade? Então, no Monte Sinai, Jesus estava lá, e Pedro e Tiago sobem um monte. Jesus se transfigurou diante deles. O que é isso? O seu rosto resplandeceu como um sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E estudando, ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu. Então eles ficaram tudo ali assustados, com medo quando viram Jesus assim transfigurado. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, ou seja, é a voz de Deus, em que eu me comprazo, escutai-o. Ou seja, ele fala para que os apóstolos continuem seguindo eles, seguindo Jesus. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhe e disse: Jesus tocou eles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Ele apareceu dessa forma, ele fez essa transfiguração com os apóstolos, até para eles sentirem aquela confiança de quem eles estavam seguindo. Porque a maioria aí, gente, morreu tudo torturado, não foi? Então, para que eles sentissem a confiança em Deus. Então, aí o fenômeno é claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base as alterações ocorridas nas propriedades do perispírito. Como que ele se transfigurou daquele jeito? Foi o perispírito dele que se transfigurou. Aquela luz passou do perispírito para o corpo físico. E aí teve toda essa alteração. Na Bíblia do Caminho, se vocês quiserem ler lá, Santo Agostinho de Pádua. O que é isso? É quando você aparece aqui e está em outro lugar. Mas como isso acontece? Se eu estou aqui, eu vou me dividir em duas. A gente falou que o espírito ele não pode ter dois corpos. Ele se divide. Então, como que isso acontece? Santo Agostinho, ele estava na cidade de Lisboa, ele estava pregando na Itália. Ele estava fazendo lá, trabalhando lá na igreja, estava fazendo uma pregação. E quando o seu pai, ele estava em Lisboa, ele começa a ter um processo de acusação de ter cometido um assassinato do pai de Santo Agostinho. E aí, ele tinha provas de que não era o pai dele. Então, o que aconteceu? Ele aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Mas como que ele apareceu lá se ele estava pregando aqui? Ele faz um processo de materialização. E aí, vocês querem saber quem teve isso daí? Eu comprovei-se naquele instante que Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então, como é que ele podia estar lá no julgamento do pai? A espiritualidade permitiu isso.
Os fenômenos, eles eram permitidos até para a gente ter um pouco mais de confiança na gente. Aí vamos lá, o doutor Eurípides, ele estava fazendo um parto, eu vou contar a história para vocês, não vou ler porque eu conheço a história. Ele estava dando aula, e aí uma senhora aí já estava esperando, né? Uma moça fosse entrar em trabalho de parto. Estava em trabalho de parto, tudo, e aí ele dando aula, ele foi lá e fez o parto da moça. Ele estava dando aula, ele continuou dando a aula, e ele foi lá e fez o parto da moça. Aí depois de alguns momentos, o marido dessa senhora chegou lá. Disse para ele, falou para ele, eu vim buscar você para fazer o parto da minha esposa. Mas eu já fiz. Eu disse, não, você vai comigo, minha esposa está sofrendo, ela está em trabalho de parto, e a gente vai lá. Aí ele falou, mas eu já fiz o parto da sua esposa, rapaz. Aí quando ele chegou lá, não teve jeito, tá indo embora mesmo, ele foi. Aí ele chegou lá, a esposa dele falou, mas o senhor aqui de novo, doutor Eurípides? Ele tinha que fazer, ou seja, ele se materializava. Agora você viu, né? Uma pessoa se materializar e ficar parada, tudo bem. Mas ela se materializar e agir, porque fazer um parto, gente. Tem que ter permissão para ser feito isso? Ele era um médium de todas as ordens, ele era médium de visão, de corporidade, de tudo. Ele era, eu acho que essas pessoas elas foram preparadas para trazer para a gente toda essa espiritualidade, para que a gente possa acreditar que existiu. Hoje já não existem mais trabalhos de materialização com causas espíritas sérias. A gente sabe que tem um desvio do caminho. Aí olha lá, os espíritos da natureza, eu vou deixar dessa minha fala, tá bom? Vocês querem, se eles quiserem, eu falo, mas quando deu o tempo, quem eles são? Os espíritos da natureza estão entre o reino nominal e eles não possuem o pensamento contínuo, ele ainda é refratário. Então, é a evolução de nós. Vamos parar para pensar. Vocês não deveriam saber depois que não do animal? Tem um meio aí? É eles, são eles. E aí, na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele vem dizer: enquanto se preparam para a vida, e antes que tenham a plena consciência, quem são? Não, as fadas, os gnomos. Então, eles se preparam para a vida, e antes que tenham a plena consciência dos seus atos, do seu livre-arbítrio, participam de certos fenômenos dos quais são agentes. São agentes, mesmo de forma inconsciente. Então, é um momento aqui deles, entre você e Deus. Seria até mais lógico, né? Você sair do animal, do caçador animal. Então, tem um intermediário aí. A sereia, cabe no seu. Eu já não sei se está entre os espíritos da natureza, a sereia, né? Você já quer uma sereia, né? No primeiro momento, eu acho que sim. Sim, porque eu acho que sim, acredito que sim. No primeiro momento, executam mais tarde. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, eles comandarão e dirigirão as coisas no mundo material. O que isso quer dizer? Sabe essas chuvas que dão? Sabe essas coisas todas, esses fenômenos? Como que fala, gente? Minha cabeça ficou fraca. Naturais, climáticos. São eles que atuam. Nos fenômenos naturais e nos fenômenos climáticos. Produzem fenômenos de grandes tempestades e para que isso se reúne em uma massa inumerável. Então, vocês perderem aquela coisa toda, não é um, são vários. Todos os fenômenos que acontecem têm uma razão de ser, com um objetivo único,
de restabelecer as forças da natureza. Quando acontece tsunami, essas coisas, tudo tem uma razão, né? Aquele desencarne em massa, né? Pensar quantos espíritos não trabalharam ali na época quando teve tsunami, quantas pessoas morreram ali. Mesmo diante da possibilidade de acomodação ou de transformação dos elementos geológicos, pode pensar na presença de espíritos. Por exemplo, supomos que na região do planeta que foi atingida por um furacão, desencadeada pelas forças da natureza. Mas que é essa força da natureza? São os espíritos elementares. Tá bem? Entendendo que nessas condições os espíritos presentes controlando fenômenos, só que tem assim, gente, tem sempre uma autoridade massa controlando esses espíritos elementares. Vocês perceberam que, num primeiro momento, eles ainda não têm raciocínio contínuo, mas depois eles vão evoluindo. E aí, por esse motivo, afirmam os espíritos superiores: Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Não vai vir aqui destruir tudo, ele não é onisciente, onipresente, sei lá. Ele não vai exercer. Ele tem agentes dedicados em todos os graus de todos os mundos. Então tem quem comande. E aí, gente, olha essa passagem de Jesus lá no mar. Lembra que eles estavam lá no barco e aí Jesus começa a dormir lá e eles: acorda, Jesus, acorda, olha, a gente vai morrer, não sei o que, como é que você pode dormir desse jeito tão calmo, como está o mar? E aí ele chega lá e ele fala: vamos lá. Mas logo se levantou tão grande temporal no vendaval e as ondas arrebentando contra o barco, que esse estava cheio de água no barco, já ia afundar. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, na cabeça de uma almofada. Inquietos, eles acordaram o mestre. E aí ele diz: aquieta-te. Ou seja, para quem ele estava falando isso? De repente o mar parou, ficou calmo. Quem estava causando tudo isso? São os espíritos da natureza. E aí tem uma passagem no livro, no nosso lar, que é bem interessante, que eu vou falar rapidinho, que é quando a Narcisa, o André Luiz vai lá e vê que a ex-esposa dele estava com quem? Uma outra pessoa. O André Luiz vai lá e permite vocês assistirem um filme. E aí, quando ele volta, ele fica muito revoltado, tudo vê que ele estava muito doente. A Narcisa fica lá. E ela pega e pede para 8 entidades que trabalham na natureza trazer o remédio necessário e é colocado na água para ele. Quem fez isso? Os espíritos da natureza. Ela comanda, ela pede o remédio certo para aquele homem ficar bom. As nossas águas que fluidificam aqui embaixo são os espíritos. Não é não. Isso daqui é outra coisa, que já é um ponto que trabalha aqui dentro, né? Espiritualidade. Você lembra a Seara do Bem? Eu li. Então, vamos pensar, né? Gente, é um outro, mas já é um nível, né? E é isso. Você tinha falado aqui atrás um pouco, eu não sei se eu me confundi em algum momento com das outras aulas. Os animais, por exemplo, cachorro, gato, eles não têm a consciência, claro, mas eles têm espírito. Então, eu fiquei um pouco porque eles não têm. Eles não têm. Porque eles animam, tem um fluido vital que anima. Sim. Nós não somos uma evolução. Sim. Então vamos pensar. Dos seres no vegetal, do animal, o homem não, espíritos da natureza. A gente não foi você. Não éramos um espírito. Cada um não é animado com um fluido vital. Por exemplo, a planta tem o seu fluido vital, o animal tem o seu fluido vital. Então, mas todos são espíritos. Mas espera aí. Esse espírito, ele é pensante, ele ainda está em valores que ele está emocional. Ele tem o pensamento retratário. Por quê? O instinto. Mas por quê? Porque ele ainda vai evoluir.
ele é um espírito, mas não é um espírito consciente. Tudo bem? Sim, sim, porque eu fui buscar algumas coisas em alguns lugares aqui, mas sim, não. Agora eu queria ver quem é que está aqui ainda. Será que Giovana, eu tenho uma pergunta. pode falar? Eu, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu comprei o Evangelho dos Animais. E aí falava que os animais também passam pelo processo de evolução e muitas vezes a gente tem que apoiá-los nesse processo, eles nos apoiam também, muitas vezes eles acabam reencarnando com os mesmos donos nesse processo. E aí por isso que ficou confuso para mim, com relação a essa questão do espírito no animal. Então tem o espírito, ele passa de fato por esse processo de evolução. é, Ele passa assim por um processo de evolução, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Melhor vocês irem com calma. Tem muitas teorias, tem muitas coisas que falam sobre os animais. E também a Evênia Prado ela fala muito, ela é uma estudiosa. Ela é uma veterinária que estudou na USP e tudo, e ela é uma estudiosa. E ela vem falar que os espíritos, que os animais também têm alma. Gente, eles sentem dor. Bate num bicho para você ver como ele fica. Eu adotei um cachorro que não podia ver vassoura. Então, é a gente pensar que estamos numa constante evolução. Mas ele também vai aprendendo por repetição, né? Ele não tem aquele pensamento contínuo, mas se ele faz parte da nossa evolução como homem, como pessoa, como que a gente pode falar que não é um espírito? Então, é para a gente pensar. Mas tem muita coisa, e quando você tiver um tempo, vocês vão lá e procuram no YouTube. É uma palestra que tem com a Evênia Prado e o André Trigueiro. Ele faz uma série de perguntas para ela. Quando eu vi, eu amei. É bem bacana. Evênia Prado. Tem um monte de coisa dela, de quando ela era bem nova, e essa do André Trigueiro, ela já está mais idosa, mas ela fala muito bem. Ela é muito bacana. E aí vocês vão achar um monte de coisa, tá bem? Obrigada. Gente, não pressa final, senão o Gembe vai fechar e nós vamos ficar trancados aqui. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu sei que a aula foi um pouco corrida, mas é que tinha que falar sobre a bicorporeidade, que eu acho uma coisa tão interessante, né? Como é que eu podia pular essa questão, né? E no fim que acabou de ler tudo, falar tudo aqui. E aí eu posso até pedir para a Samanta falar mais alguma coisa dos espíritos da natureza na próxima aula. Dar mais uma pincelada. Eu posso pedir para ela, porque eu fiz um negócio bem chutinho. Porque vocês vão estudar muito no mediúnico os espíritos da natureza. Isso daqui é só uma pincelada. Eu tenho as duas perguntas, eu vou fazer uma aqui. Pode falar, tá? Não, tem muita coisa aqui. Eu falo mal dos espíritos da natureza. Para mim, tenho muita dificuldade de entender isso. De acreditar, de aceitar, sei lá. Então, eu também tinha, mas faz parte da nossa evolução. Não pode acreditar, eles estão trabalhando muito nos processos dos fenômenos naturais que vão acontecendo. A Umbanda ele denomina bem, né? Talvez seja até um paralelo em relação a isso, né? Mas aí você está falando dos orixás, você está falando seria Mas também. Mas você vai aprender isso no Mediúnico 3, Fábio. Olha, pensa assim, ó, gente, conhecimento é paulatino. Você vai ter uma aula com Costa, só de orixás. Coitada do Costa. Vocês vão tomar aula com Costa, só de voodoo. Eita. Ele vai ensinar tanta coisa para vocês, mas não vocês aprenderem. Já fazer um voodoozinho? É para vocês entenderem como o Mala sobre isso. Agora entendi. Chora, Vitor. É para vocês entenderem como o Mala atua sobre isso. É para vocês entenderem como as pessoas escravizam esses espíritos elementais e eles não evoluem. Tem isso também, né? É lógico, gente. Você fica lidando coisa, comida pro santo, não sei o que, garrafa de pinga. Ele vai para frente? Não. Ele vai ali ficando no material, gente.
Quando que ele vai se libertar? Então, é para a gente entender, mas vocês vão aprender isso. Ô, Fábio, eu posso te falar uma coisa? Se você entender sobre bicorporidade, essa escala dos espíritos, você já está na vantagem. Ali é só uma pincelada para quando você chegarem lá na frente falar o que é isso. Já vi, né? Já, agora ela vai aprofundar, ele vai aprofundar mais. Vamos fazer uma prece final, gente? Mas uma prece final bem rápida, senão a gente vai acabar ficando aqui, tá bem? Quem faz? Vivi, vai lá, Vivi, bem rapidinho, uma prece final. Não, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer, Vivi, mas faz bem rapidinho. Sim. Agradecemos ao Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecemos pelos conhecimentos adquiridos, que possamos assimilar a cada dia, a cada momento, nos nossos atos, nas nossas vivências. Agradecemos a todos que aqui estiveram, aqui presentes, os que estiveram na aula online. Muito obrigada. Graças a Deus e graças a Deus. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada Boa por noite. ter participado. Fica preso. Tchau. 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 Eu já fico aqui pra... Ô, gente, interromper o compartilhamento. Ai, vocês estão aí. Tchau. Foi de segunda, foi de terça. A Samanta não apareceu, né? Legal? É bom, é A2, né? É o 2 também, é de terça. Minha filha faz aula. Encerra.